sou a Suelen. Eu sou o Sérgio. E tá começando mais um conteúdo raiz sobre vegetarianismo para quem está em transição, quem está nesse momento da vida onde quer parar de comer carne, não sabe como. A gente aqui vai discutir alguns assuntos dessas questões do mundo vegetariano, até do veganismo também. É verdade. Estamos aqui para isso. Bem, um bate-papo legal. Muitas pessoas, quando vão parar de comer carne, elas percebem da dificuldade que é você mudar um hábito que tinha na sua vida, que agora vai passar a não ter mais, né? É verdade. Eu mesmo tenho amigos e amigas que dizem que é muito difícil parar de comer carne porque elas estão acostumadas e acham muito gostoso. Não conseguem imaginar sem a carne, um bife, um churrasco na vida. Então é difícil para essas pessoas, elas alegam isso, acham bonito o estilo de vida vegetariano, porque elas mesmas têm carinhos pelos animais, mas elas mesmas não conseguem deixar de comer carne devido a esses fatores. E não somente isso, mas também assim, eu acho interessante a gente parar para pensar por que é tão difícil para algumas pessoas pararem de comer carne. Porque, por exemplo, o meu exemplo, né? A primeira vez quando eu tentei parar de comer carne, eu não consegui. Eu fiquei 3 meses com esse processo de parar de comer carne, mas eu não consegui. Então, por que tantas pessoas sentem essa dificuldade? Qual é o erro que elas cometem que fazem com que elas não consigam? Bem, eu acredito que tem vários fatores nisso. Quando foi que você deixou de comer carne pela primeira vez? 8 anos atrás. Quando você está numa situação dessa e vai deixar de comer carne, você precisa de um certo aparato para isso. Então, imagina que você estava acostumado a comer dos mesmos pratos que a família se alimentava. De repente, você se torna vegetariana. Só você é vegetariana na sua casa. Isso já gera uma dificuldade porque ninguém se preparou para isso. Então, você deixa de comer certos alimentos e você não consegue supri-los porque, vamos dizer, o pessoal está acostumado a agir daquele jeito. Então, continua na mesma prática e você começa a ter algumas carências alimentares. O seu organismo começa a cobrar certo tipo de alimento. Uma das razões é essa. Quando a pessoa já é maior de idade ou já está acostumada a comer, às vezes ela não está acostumada a suprir aquilo que a carne tem a função, que é uma das principais aí, a proteína. E aí se ela comia o bife com arroz, feijão, essas coisas, ela tira o bife e fica arroz, feijão, legume, salada. Né? Muitas vezes ela pergunta assim, será que eu vou ficar saudável? Essa é uma pergunta. Será que eu vou ser saudável? Será que é bom para minha saúde? Será que eu consigo viver bem sem ter problemas? É uma dúvida isso é um medo de, acho que a maioria dos vegetarianos quando param de comer carne, né? Quando tem esse problema, que aí eles precisam enfrentar isso e aprender a fazer com que a sua alimentação esteja equilibrada de fato e completa. Porque a gente não está acostumado, né? O normal das pessoas que comem carne desde sempre é realmente ter que comer um arroz, um feijão, uma salada e às vezes que dizem, né, que é uma mistura. Reaprender é uma questão muito importante para essas pessoas. Tem que ter boa vontade, tem que ter disposição e tem que ter responsabilidade para isso. Eu sei que muitas pessoas podem não gostar do que eu vou falar, mas é lógico que uma pessoa que se torna vegetariana e não sabe lidar com isso, possivelmente terá problemas. Agora, não precisa ficar assim pensando, tá vendo? Não é tá vendo. Tem um monte de pessoas carnívoras que comem carne e também tem problemas. Que também tem problemas. Tá cheio. Por quê? Porque às vezes come carne, só come massa, deixa legumes ou deixa um bando de vitaminas fora da dieta porque fica mais no mundo da carne e dos carboidratos e também acaba tendo carências alimentares. E muitas vezes as pessoas não falam delas. Acho que só tá vendo? É o vegetariano. Não é isso. Tá cheio de pessoas que comem carne e com problemas de saúde, com problemas de alimentação, com carência de vitaminas. Inclusive com problemas em B12. Que é um dos problemas que, quando você para de comer carne, a pessoa fala, não, você precisa
da B12, né? Mas pessoas carnívoras também estão com problema, né? Então, assim, não é porque você vai parar de comer carne que você vai ter problema de B12, e não é porque você come carne que você não vai ter problema de B12. Né? Então você tem que conseguir ali suprir, né? É óbvio que é interessante ter o acompanhamento de um nutricionista, mas também vale a pena falar que nem todo nutricionista está preparado para ajudar, né? Para estar com uma pessoa vegetariana ou vegana também. Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui numa nutricionista, quando eu parei de comer carne, eu fiquei preocupada, né? E aí realmente eu percebi que ela não estava preparada e que existe muito preconceito ainda na parte dos nutricionistas, dos médicos, nessa área. Inclusive eu estava conversando com uma amiga minha, que ela faz nutrição, recentemente, eu perguntei pra ela, eu falei, nossa, deve ser tão bom, né, fazer nutrição, porque ela é vegana, porque você deve aprender muita coisa do veganismo, né, nossa, o pessoal deve dar várias dicas, falar sobre esse assunto, e na verdade ela falou pra mim, não, na verdade não, muita gente, infelizmente, tem preconceito, inclusive da parte dos professores, e eu estudo muita coisa por fora, entendeu? Então, realmente é uma dificuldade de você encontrar, às vezes, esse acompanhamento, né, específico para vegetarianismo e veganismo. Uma coisa que essas pessoas pararem para pensar, por exemplo, quando a gente está estudando, e tem isso nos livros da escola, por exemplo, quando eu estava fazendo matérias da 7ª série, tinha nos meus livros as explicações sobre os alimentos que nós precisamos, os tipos de... o que precisam estar nos alimentos para que a gente possa ter uma vida saudável. Não é uma coisa tão complexa. Quando você vai pensar na sua dieta para se tornar um vegetariano, você pode se lembrar até das coisas que você estudou no ensino fundamental e até no ensino médio. Então você tem que buscar os diversos tipos de vitamina, não é difícil procurar isso. Se você for na internet, tem lista de vitaminas, vários lugares informando os tipos de vitamina que tem nos alimentos. Você vai precisar também de carboidratos e você precisa de proteínas, e lá você vai ver que tem uma lista de alimentos que possuem proteínas. Uma das coisas que as pessoas falam é: tá bom, mas só a carne você consegue obter os 20 aminoácidos que nós precisamos. Isso é uma coisa muito presente no discurso. Eu posso dizer o seguinte: existem aminoácidos que o nosso próprio corpo tem capacidade de produzir, de sintetizar, e existem os aminoácidos essenciais, que são aqueles que nós precisamos obter e o nosso corpo não tem capacidade de sintetizá-los. Se você fizer uma pesquisa sobre os vários alimentos que possuem proteínas no reino vegetal, você consegue suprir esses aminoácidos essenciais. Isso daí você pode ficar tranquilo, mas você precisa fazer uma pesquisa, existem fontes disso. Eu não sei se eu já posso falar aqui, mas ela está preparando umas fontes. A gente tem muitas dicas aqui, mas o que a gente busca aqui? É ajudar essas pessoas que estão passando por essa transição, com essas explicações, com receitas, facilitando a vida delas. Então, o nosso objetivo realmente é ajudar essas pessoas, né, a fazer um mundo melhor, fazer a sua vida melhor. E a gente fica muito feliz, né? Então, inclusive, se você não conhece, dá uma olhada lá nos nossos outros vídeos que também postamos aqui. Temos YouTube, temos Instagram, Facebook. Então, dá uma vasculhada lá, porque tem bastante coisa. E pode ficar tranquilo, realmente você consegue suprir as suas necessidades em termos de vitamina, proteína. Tem alimentos vegetais para todos os gostos e para todas essas necessidades. Dá um certo trabalho? Dá, mas, poxa, se você deseja ter uma vida saudável, inclusive mentalmente, se você não quer se alimentar de animais, não quer fazer parte... Colaborar com o sofrimento, colaborar com o sofrimento, com a exploração deles, você vai precisar ter uma responsabilidade com isso. Você sabe que você vai ter que ter uma prática para isso. Então, vale ressaltar também
que no meu caso eu sou vegetariana já faz aí 8 anos, e nos meus últimos exames, que faz mais ou menos ali 1 ano que eu fiz, eu vou refazer agora esses exames, tava tudo muito bem, tava perfeito, o médico falou muito bem. Então assim, é questão de se cuidar, né, gente? Na questão de nutrição ali, é saber colocar o que você coloca no seu prato. Ter mais consciência disso. E aqui a gente vai falar sobre isso, tá? E outras coisas mais. Então fica aí ligado, esteja conectado, siga a gente nas redes sociais, comente qual é a sua dificuldade, o que você sente quando você diz pra alguém que parou, né, de comer carne. Fala aí da sua dificuldade, que a gente quer entender também, falar sobre esses assuntos. Se tiver alguma dica ou sugestão, pode mandar aqui pra gente também. Eu sei que dá trabalho fazer uma pesquisa sobre os alimentos que você pode cercar todos esses grupos nutricionais essenciais para você. Mas se você deseja ter uma dieta sem comer a carne, deixando a carne de lado, se você sente que isso vai te fazer bem, vai dar um pouco de trabalho, mas é necessário. Faz parte, como muitas coisas que a gente quer mudar na nossa vida, ou que a gente quer ter uma nova prática, vai dar um certo trabalho. Vale ressaltar também que hoje, cada vez mais está mais fácil de encontrar certos alimentos, né? Então assim, hoje eu acho que está muito mais fácil do que 50 anos atrás. Fora todo o conhecimento que a gente tem acesso hoje através da internet, né? Canais como esse, locais de informação como esse, antes não tinha. Inclusive, há 8 anos atrás, eu não tive essas informações. Foi muito mais difícil começar.